Olá, bom dia, que a graça do Senhor Jesus seja com a sua vida no dia de hoje. Nós hoje continuaremos a nossa série de estudos em João capítulo 14. É necessário dizer que nós, anteriormente, havíamos começado uma série sobre cosmovisão. Por conta do novo lockdown do governador do estado de São Paulo, em parceria com os prefeitos, nós resolvemos que não voltaremos às nossas atividades presenciais. E estamos planejando alguma maneira de logo voltarmos com as nossas aulas sobre cosmovisão. Mas, enquanto isso não acontece, por conta de alguns ajustes que nós deveremos fazer com os professores, com relação a cenário, local, horário e tudo mais, está suspensa a nossa série sobre cosmovisão. Então, nesse intervalo, nós iremos expor João capítulo 14. Na aula anterior, nós consideramos o motivo do Senhor proferir essas palavras que se encontram em João 14. João 14, versículo 1 diz: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Essas palavras Jesus proferiu principalmente a fim de consolar os seus discípulos, os quais ele acabara de falar que iria deixá-los. Eles estavam desapontados, eles estavam com medos e incertos com relação ao futuro. O seu mestre estava ali e acabara de dizer que iria partir e deixá-los. Isso deixou o coração daqueles discípulos inquietos. Deixou o coração daqueles discípulos temeroso. Eles estavam desapontados, eles estavam infelizes. Então, para lidar com essa situação, Jesus profere tais palavras: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Essas palavras de conforto foram proferidas primeiramente para os discípulos, mas deixei claro na aula anterior que tais palavras elas chegam até nós com a mesma verdade, porque Cristo se importa com o seu povo. Além disso, é necessário dizer que o mundo propõe vários métodos para que alcancemos um coração tranquilo. Eu falei isso na outra aula e ressalto aqui novamente. O mundo ele propõe vários métodos, mas todos esses métodos se resumem em fazer com que você se distancie do seu problema e empurre-o para debaixo do tapete. Veja qual diferença é o método de Jesus. Esse método que Jesus nos mostra é um método totalmente testado e aprovado na história. Vocês já viram, já estudaram a respeito dos primeiros mártires? Como aqueles homens de Deus, os discípulos, apóstolos e os cristãos da igreja antiga e primitiva resistiram ao imperador romano, resistiram a perseguições dos judeus e davam graças a Deus por terem sido dignos de sofrerem pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Perceba que apesar da aflição, apesar da perseguição, esses discípulos apóstolos conseguiam manter um coração tranquilo. Veja a história, não há como negar. O método de Jesus é o melhor método, é o método verdadeiro, o método já testado e aprovado. O mundo não conhece esse método e nunca conhecerá. Então, na última aula, eu enfatizei a bondade de Jesus em dar esse conforto. Às vésperas da cruz, ele para e conforta os seus discípulos. Ele doa a si mesmo, confortando o coração dos seus. Sendo assim, tendo posto que o único capaz de nos dar um coração tranquilo é o nosso eterno Redentor, o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Tendo isso em perspectiva, vejamos qual seria o método de Jesus para que tenhamos esse coração tranquilo.
Não queremos aqui discutir métodos humanos, filosofias humanas, qualquer coisa relacionada à perspectiva humana em nos dar um coração tranquilo, não. Queremos aqui expor o método de Jesus para nos dar um coração tranquilo. Então, o método de Jesus, veremos agora a primeira parte desse método, que consiste em crer em Deus. Veja, não se turbe o vosso coração. Tá, não tenha um coração tranquilo. O que vocês têm que fazer? Primeiro, credes em Deus. É sobre isso que nós falaremos hoje. Ora, nesse ponto, a Bíblia, as Escrituras, o que Cristo diz aqui, ele vai de encontro a tudo que o mundo conhece. Outros métodos procuram nos dar alívio da dor, procuram tratar sintomas. Jesus não. Jesus mostra que a principal coisa a se fazer não é tratar sintomas, mas tratar a doença. Nós vivemos numa época em que os homens procuram tratar sintomas, mas não se preocupam com as doenças. Alívio, paz, alegria, conforto nessa vida, todos queremos. Mas isso, a falta dessas coisas, não constitui a doença em si, mas os sintomas de algo muito maior. E a Bíblia nos mostra, Cristo nos mostra, que a base principal para que tratemos desses sintomas é enxergar o nosso maior problema, que é a nossa rebelião contra Deus. Portanto, crer em Deus é a primeira coisa que nós devemos fazer com relação a estarmos com o coração perturbado. A primeira coisa que nós devemos pensar quando estamos com nossos corações inquietos é a respeito da nossa relação com Deus. Por isso o mundo está desse jeito. Por isso o mundo caminha de mal a pior. Os homens gritam paz, paz, mas não há paz. Porque eles não pensam com relação à sua relação com Deus. Os homens, eles buscam felicidade pela felicidade. Eles buscam a paz pela paz, de forma direta. Mas não, a paz e a felicidade são subprodutos da minha relação com Deus. Se eu não tenho relação com Deus, não há como eu obter felicidade e paz nesse mundo. Relacionamento com Deus é conhecer a Deus. É ver o Deus revelado pelas Escrituras e pelo próprio Filho de Deus. E esse conhecimento de Deus não é um conhecimento intelectual. Conhecer a Deus, crer em Deus, envolve viver para Deus e conviver com Deus. Envolve em conhecer e ser conhecido. Envolve em confiança, entrega. Envolve amor por Deus e amor às coisas de Deus. Isso é piedade, amar a Deus e amar as coisas de Deus. Portanto, passemos a olhar de forma mais criteriosa o que significa crer em Deus. O que significa crer em Deus? E a primeira coisa que eu falo a você, crer em Deus não significa crer de qualquer forma. É muito comum no Brasil, na América como um todo, as pessoas dizerem, não, mas eu creio em Deus. Dificilmente você vai cruzar com alguém na rua e fazer a seguinte pergunta, você crê em Deus? Dificilmente você vai ouvir, não, eu não acredito em nenhum tipo de Deus. As pessoas vão dizer, não, eu creio em Deus. A minha vida toda eu creio em Deus. Crer dessa forma, até os discípulos criam nesse momento. Não é acreditar no sentido da boca para fora. Ou num Deus à sua imagem e semelhança. Não. Por vezes, irmãos, nós tendemos a fazer isso.
a imprimir em Deus a nossa imagem e semelhança. Nós queremos um Deus que pense do jeito que nós pensamos. Veja os discípulos. Jesus, o Senhor tem que virar um rei. Jesus, o Senhor não tem que ir para a cruz. Jesus, que loucura, o Senhor ser humilhado por judeus. Senhor, eu estou pronto a, se necessário for, dar a minha vida por ti, porque o seu plano não faz sentido. Crer em Deus não é projetar a minha imagem no Ser Todo-Poderoso. Porque se eu faço isso, eu não creio em Deus, mas eu creio em mim mesmo, mas só que de uma forma deificada, divinizada. Eu olho para o espelho e canto a mim mesmo: grandioso és tu, grandioso és tu. Crer em Deus envolve confiança. Por isso que Jesus fala para aqueles discípulos: olha, vocês querem um coração tranquilo? A primeira coisa é confiar em Deus. Aí os discípulos poderiam falar: mas eu confio em Deus a minha vida toda, sou judeu. Mas quando nós estamos com o coração perturbado, quando nós estamos com nossos corações inquietos, ali mostra-se para nós as sementes da incredulidade. E mostra uma certa deficiência na nossa crença em Deus. Porque aquele que crê em Deus não sucumbe às ansiedades da vida, não sucumbe ao medo, porque confiar em última instância é confiar. Crer em última instância é confiar naquele que eu não vejo, mas sei que cuida de mim. Por isso que o primeiro passo para que nós obtenhamos um coração tranquilo é crer em Deus. Mas o que significa crer em Deus? Crer em Deus é crer em primeiro lugar que Ele existe. Antes de tudo, você deve acreditar que Deus existe. E isso parece muito lógico para nós no ambiente cristão, mas nem sempre na prática isso é verdade. Muitos dizem, é aquele ateísmo prático, né? Eu digo da boca para fora que Deus existe, mas eu vivo como se Ele não existisse. Veja Hebreus capítulo 11, você vai passar por uma galeria chamada de Galeria dos Heróis da Fé. Você vai contemplar homens e mulheres que viveram neste mundo como nós, mas entretanto, eles viveram como pessoas diferentes da época deles. Foram pessoas que triunfaram, pessoas que tiveram alegria, paz, conforto, apesar dos sofrimentos, apesar da perturbação, apesar das inquietações da vida, que poderiam ganhar um espaço nos seus corações. Pelo contrário, apesar dessas coisas, dessas tentações, a Galeria da Fé em Hebreus 11 vai nos mostrar homens e mulheres que creram em Deus, não só da boca para fora, mas que viveram diante da presença de Deus, se entregaram e confiaram naquele que haveria de recompensá-los. Veja Abraão. Como Abraão morreu? Foi prometido a Abraão uma terra vasta, tanto para ele e para os seus descendentes. A terra prometida, uma descendência numerosa. Mas veja a história de Abraão. Aos olhos humanos, ele morreu num túmulo ali, chamado túmulo de Macpela, que ele comprou com o seu dinheiro, não foi dado. Ele comprou ali, enterrou Sara, e depois foi enterrado por Isaac e Ismael. Cadê a promessa? Aos olhos humanos, cadê a descendência? 2 filhos, enterrado ali num puxadinho de terra, comprado.
Hebreus 11 vai dizer que Abraão morreu em paz porque ele não esperava essa terra perecível, mas ele esperava por uma cidade fundada por Deus. Ele sabia que a terra prometida não era necessariamente uma terra que estaria neste mundo, mas uma terra a qual o fundador é o próprio Deus, uma bênção espiritual. Ele sabia que seus filhos não eram somente Isaac e Ismael, mas todos aqueles que viriam a crer no nome de Cristo. É isso que Paulo vai tratar, tanto em Romanos quanto em Gálatas. Que todo aquele que vem a Cristo por meio da fé é filho de Abraão. Aí eu pergunto, qual foi o motor destes homens e mulheres de Deus? Hebreus 11, versículo 6 vai nos dizer: quem de Deus se aproxima precisa crer que Ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Primeiro, eles acreditavam que Deus existia. E se Deus existe, Ele há de recompensar aqueles que buscam. É uma outra forma de dizer João 14:1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Crer em Deus, então, significa, em primeira instância, acreditar que Ele existe. E quando eu acredito que Deus existe, irmãos, verdadeiramente, isso tem muitas implicações. Primeira implicação, eu tenho que acreditar que Deus existe desde a eternidade. Deus não foi criado. Deus não é criatura. Deus não tem começo. Deus também não terá fim. Ele é por toda a eternidade. E isso nós devemos acreditar e falar, mas Senhor, eu não entendo. Ali você está diante de Deus, não num Deus fabricado, porque os deuses fabricados você consegue entender, os deuses fabricados você consegue conceber, mas o Deus Todo-Poderoso, Ele é incompreensível em sua essência. O Deus Todo-Poderoso transcende toda lógica. O Deus Todo-Poderoso vai muito além das minhas categorias e sistematizações. O Deus Todo-Poderoso, Ele é, antes de tudo, eterno. Ele está para além do tempo. O tempo para Ele é indiferente, como Pedro vai dizer na sua segunda carta, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia, ou seja, para Ele é indiferente. Para Deus é tanto passado quanto futuro, para Ele são as mesmas coisas. Porque Ele é o eu sou, Ele é o eterno. E é como Agostinho falou, o tempo diante da eternidade é como se fosse uma ruga. Algo passageiro, algo efêmero. Deus é o Senhor da história. E por isso, para ser Senhor da história, Ele não pode ser condicionado à história. Ele tem que estar fora. Por isso que Ele é eterno. Ele não tem começo. Ele não tem fim. Mas em segundo lugar, acreditar que Deus existe implica também eu acreditar que Ele é Criador. As coisas vieram a existir do nada. O mundo veio a existir do nada. E só com a palavra do Deus Todo-Poderoso, todas as coisas se fizeram, se organizaram com as suas determinadas funcionalidades. Ou seja, eu não sou um produto do acaso. Deus criou todas as coisas. Este mundo ainda é dele. Este mundo não pertence aos governantes, aos homens maus. Este mundo ainda tem um Criador. Olha que segurança, irmãos, nós temos. Veja, a Bíblia fala que Deus criou tudo perfeito. O pecado corrompeu essas coisas perfeitas. O pecado trouxe espinhos e abrolhos, vírus, destruição, desastres, morte. Mas a Bíblia diz que esse mesmo Deus Criador, lá em Gênesis 3,15, disse para a mulher:
Olha, de você virá um descendente que pisará a cabeça da serpente. E essa, por sua vez, lhe ferirá o calcanhar. O Deus Criador não nos deixou a própria sorte. Essa é a mensagem das Escrituras. E você vai ver nas Escrituras o progresso da revelação até a vinda de Cristo na plenitude dos tempos, onde Ele trouxe para nós a concretização das promessas. E não só concretizações, mas ampliações das promessas feitas a Israel. Agora, esperamos em Deus, o Deus Criador, que mandou o seu Filho para morrer por nós, e que há de voltar agora com seu Filho, de forma triunfante e de forma cabal, porque o mundo é dele, ele é o Criador. Mas além de acreditar que ele é eterno e Criador, se eu creio que Deus existe, eu devo acreditar que ele é único. Este Deus não divide a glória dele com ninguém. E ele coloca para Israel e para você no dia de hoje o caminho da bênção e o caminho da maldição, o qual hoje você vai escolher. Veja a história de Israel. Ele falou: eu sou o único Deus, não adorará outros deuses além de mim. Se você proceder assim, você vai bem. Mas se procederes mal, o pecado jaz à porta. Ele é o único. Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele é santo. Com Deus não tem acordos, não tem joguetes, não tem barganhas. Ele é o único Deus verdadeiro. Mas por fim, se você acredita que Deus existe, tem que acreditar que Ele é eterno, Criador, único e, em quarto lugar, que Ele é provedor. Quando eu digo que Ele é provedor, eu estou dizendo que Ele administra e cuida da sua criação. Nós não acreditamos no deísmo ou teísmo aberto. O que seria isso? Deus é um grande relojoeiro que criou o relógio, deu corda e deixou funcionando a sua própria sorte. Não acreditamos nisso. Acreditamos que Deus é o Senhor da história. Que Ele não nos deixou ao acaso. Ele é o provedor. Ele rege governantes. Ele estabelece governos e depõe governos. Ele cuida da igreja. Apesar do sofrimento, Ele cuida da igreja. Apesar de uma pandemia gigantesca que tem assolado o mundo, nós sabemos que o mundo ainda está sob o seu controle. Quer ter um coração tranquilo? Você deve acreditar que Deus está sob o controle de todas as coisas. Acreditar não é dizer da boca para fora, mas é crer em seu coração, ou seja, com todas as suas forças. E assim viver baseado nisso. Deus é o provedor. Ele rege a história. Ele não deixou o seu povo naufragar sozinho. Quando nós cremos em Deus, qual é o efeito disso para a nossa vida? Quando eu creio que Ele é eterno, que Ele existe, que Ele é eterno, que Ele é Criador, único e provedor, quais são as marcas que isso deixa em mim? Hebreus 11. Você vai se assemelhar àquela galeria da fé. Você vai ter um coração tranquilo em meio às tempestades. Crer em Deus é o único caminho para ter o coração tranquilo. E isso você vai ver nos desdobramentos da história. Homens e mulheres que tiveram suas vidas ceifadas diante da perseguição, não temeram. Não temeram. Porque eles criam que Deus existe. E que Ele é recompensador daqueles que os buscam. Lembre-se do pastor Batista Russell Shedd. Antes de morrer, ele disse: estou desmamado da terra. Em outras palavras, estou pronto
para ir para o céu. Martin Lloyd Jones, quando ele foi acometido de uma enfermidade, uma das suas filhas, ao relatar os últimos dias do seu pai, grande pregador da Inglaterra, disseram que chegou uma hora que ele pediu para que a igreja parasse de orar por ele, porque ele estava pronto para ir para o céu. É a confiança em Deus, irmãos, que nos faz ficarmos firmes num mundo tão arenoso como o nosso. Essa é a minha rocha. É como Romanos vai dizer: querem vida ou querem morte, eu tenho que ter a certeza que eu sou do Senhor. Que Deus nos ajude. Lembre-se, quer um coração tranquilo? Credes em Deus. Deus os abençoe. Em nome de Jesus.